Fiel, beleza? Meu nome é Fabina Garracha e você tá na Rádio Coringão. Bora falar de mais um jogo das Brabas, as Brabas que não param. O futebol masculino parou aí, mas a gente vai analisar, então você vem comigo para analisar a última rodada do Campeonato Brasileiro Feminino da classificação geral. Então bora comigo analisar esse jogo, que foi um jogão contra o Cruzeiro. Primeiramente vamos falar do resultado, já para não deixar ninguém ansioso, né? Aí as Brabas venceram por 4-2, um jogo que teve viradas e viradas, né? Então o Corinthians começa com o pé na porta já, mas vamos começar com a escalação, né? O Lucas Piscinato traz uma nova escalação para esse jogo, bem diferente, um pouco diferente talvez, do que foi a escalação contra o Internacional. Dessa vez ele contou com a Johnson, que voltou de suspensão. Então ele conta com a Johnson e coloca a Gabi Zanotti como titular também. Essas foram uma das principais mudanças no time titular da equipe do Corinthians. Então ele recua um pouquinho a Vicky Albuquerque para fazer ali um trio com a Duda Sampaio e dessa vez a Dayana Rodrigues. E ele coloca a Jaque também de ala. Isso vai ser bem preponderante durante a partida. E eu vou explicar para vocês por que essa é uma escolha que para mim é errada, na minha opinião. Porque o Corinthians já começa com o pé na porta, né? Já começa acelerando a partida, porque joga em casa, recebeu o Cruzeiro na Fazendinha, no estádio Alfredo Schuri. E começou já com tudo. Aos 4 minutos do primeiro tempo, já a Gabi Zanotti converte um pênalti, né? Então o Corinthians já abre o placar logo aos 4 minutos do primeiro tempo. E o que parecia ser uma vitória fácil da equipe do Corinthians se transformou talvez numa partida um pouco complicada, porque aos poucos o Corinthians foi tendo mais a posse de bola, mas não sabia muito bem como prosseguir para jogadas ofensivas. O Corinthians continuava com aquele trio de zaga, mas com pouca gente no meio campo, e principalmente tendo como desafogo as suas alas, que nesse jogo eram a Tamires por um lado e a Jaqueline pela ala direita. Jaqueline, que a gente sabe que não tem características de ala, não tem características de lateral, não consegue acompanhar, fazer o bate-volta ali da lateral. E também o drible dela são as características mais comuns e também uma fazedora de gols. Então a Jaqueline um pouco mais afastada, tendo que participar muito mais da criação das jogadas, estava tendo muita dificuldade. E o Corinthians, tendo como desafogo essas duas alas, ficou um pouco difícil para conseguir volume durante a partida. O Corinthians tinha posse de bola, tinha a maioria no campo de ataque, mas não conseguia prosseguir com jogadas de ataque com grande afinco, com grande perigo ao gol do Cruzeiro. Isso fez com que o Corinthians empilhasse chances não claras de gol, mas chances em que a bola passa, cruzamentos e jogadas ofensivas, mas sem grande risco para o goleiro do Cruzeiro. E também, por outro lado, o Cruzeiro voltou a jogar em contra-ataque, né? Jogando fora de casa, já que com a primeira colocação assegurada, né? O Cruzeiro ninguém mais alcançava. E então o Corinthians brigava ali pela segunda colocação contra a equipe do São Paulo, que vinha ganhando da equipe ganhou, né? Venceu a equipe do Internacional. Então, até aí, o São Paulo garantia seu segundo lugar e o Corinthians precisava da vitória. Então, nessa partida, o Corinthians com 1-0 no placar, chamava muito a equipe do Cruzeiro para um contra-ataque. E nisso, a equipe do Cruzeiro conseguiu ali um gol, né? Aos 29 minutos do primeiro tempo, conseguiu um gol ali achado quase, né? Foi um gol construído, lógico, pela equipe do Cruzeiro, mas muito pelas chances que o Corinthians não criou, né? Pelas chances, o volume de jogo que foi pouco, né? Parte ofensiva, com grande perigo, né? Então, com isso, o Corinthians vai para o intervalo com 1-1 no placar, o que parecia aos 4 minutos ser um jogo fácil, talvez uma goleada, virou talvez um resultado um pouco inexpressivo para o jogo. Com 1-1 no placar, o Corinthians volta sem mudanças e o jogo continua nessa tônica. O Corinthians não conseguindo criar, pouca gente no meio campo, as bolas de ligação direta, a Jaqueline individualizando muito a partida pelo lado direito, o lado esquerdo talvez a Tamires um pouco isolada, com pouca gente para tocar a bola. Muito diferente do
jogo contra o Internacional, o que a gente explicou aqui na Rádio Coringão, o Corinthians fez muitas movimentações, a equipe se movimentou muito bem para criar linhas de passe para os jogadores realmente não ficarem isolados. E nesse jogo contra o Cruzeiro foi totalmente o contrário. As bolas eram largadas para as alas, que tentavam individualizar a partida, tentavam criar cruzamentos, e o Corinthians vivia de cruzamentos e bolas paradas. Mas teve um fator que mudou tudo. E vocês vão dizer, o gol do Cruzeiro. Também, né? Talvez isso tenha realmente feito efeito, porque o Cruzeiro virou a partida. Como eu disse, uma partida de muitas viradas, a primeira delas foi essa. A virada do Cruzeiro, o Corinthians começou ganhando no primeiro tempo, o Cruzeiro empatou e virou no começo do segundo tempo em uma bola parada. O Cruzeiro jogando fora de casa, com a vitória, o primeiro lugar assegurado já. Vivia de contra-ataques esporádicos e bolas paradas. Numa falta ali perto da área do Corinthians, o Cruzeiro levanta a bola para a área, um bate-rebate dentro da área, a bola sobra e gol do Cruzeiro. E nisso o Corinthians se abala, né, jogando em casa, perdendo o Cruzeiro novamente, aquele 7-2 já vem na mente, né, do torcedor corintiano e com certeza da comissão técnica e das atletas também. E o Corinthians não tem outra maneira a não ser ir para cima. O Lucas Piscinato promove 2 alterações. E aí que eu chego no ponto crítico dessa partida, que são essas 2 alterações. Saída da Gabi Zanotti, a entrada da Yaya, para dar sustentação no meio campo. Então, para segurar aquela bola no meio campo, aquela bola que estava sendo rifada lá na frente, aquela bola que estava sendo largada, para criar linhas de passe, para criar movimentação no meio campo, para criar jogadas ali pelo meio campo, principalmente para desafogar Duda Sampaio e Vicky Albuquerque, que pegavam na bola e já pegavam 2, 3 na marcação. Então, para desafogar essa bola do meio campo, ele promove essa mudança e principalmente, acho que a principal mudança da equipe do Corinthians foi a saída da Jaqueline e a entrada da Gi Fernandes. A Gi Fernandes com certeza mudou o patamar dessa partida e mudou o Corinthians de patamar nessa partida. Foi nítida a mudança que o Corinthians teve, principalmente nas jogadas de 1-2, de toque e passa, pela ala direita. Então assim, o Corinthians conseguiu ali fazer um gol, principalmente com participação da Yaya, numa bola que é cruzada, lançada ali, que é cruzada perto da área do Cruzeiro. A Yaya consegue escorar de cabeça, dificultando muito a defesa da goleira do Cruzeiro. E ali a Duda Sampaio, no segundo poste, consegue empurrar para dentro do gol, empatando a partida novamente, né? Então aí a gente tem um segundo empate dessa partida, o Corinthians empata em 2-2. E ali o Corinthians muda a chave, realmente, para um placar que vai ser mudado para 4-2 para o Corinthians. Então o Corinthians realmente muda de patamar nessa partida com a entrada dessas 2 jogadoras. E assim o Corinthians muda o ritmo e acelera muito a partida. E aí vem as duas assistências maravilhosas da Gi Fernandes. Ela que é uma jogadora nova, é uma jogadora que não ganhou minutagem ano passado, mas esse ano vem ganhando espaço, principalmente nesse time titular do Corinthians. E é muito importante que ela cresça. E ela mostrou que realmente tem um cruzamento que é com a mão, é um passe, não é um cruzamento, não é um lançamento, é um passe com a mão que ela dá. Porque em 2 cruzamentos e foram 2 gols. Um gol da Tamires, em que ela faz um cruzamento lá no segundo pau, a Tamires vem entrando, a importância da ala também, e tá atacando o segundo poste, enquanto tem uma jogadora entrando no primeiro poste. E o segundo momento, o segundo cruzamento, a segunda assistência da Gi Fernandes, ela para Letícia Monteiro, que não é uma jogadora alta, ali no meio da área, cruzou e na medida, na cabeça dela, fizemos um placar de 4-0. E nisso, segunda virada do jogo, mudamos a partida. E realmente não dá para falar de outra jogadora se não for essa mudança da Gi Fernandes. Uma questão ele insiste na Jaqueline como ala direita, sendo que ela não tem características, e você tem no banco uma jogadora que tem muitas características de ala, principalmente de ala. Ela é uma lateral direita de ofício, mas tem muita característica de ala direita. Ela joga muito bem quando tem uma defensora por trás dela, quando tem uma defensora defendendo o espaço dela.
Então a Gi Fernandes, a jogadora, realmente não tem como não falar que ela é a braba da partida. Entrou na metade do segundo tempo, conseguiu mudar a partida, conseguiu mudar a cara do Corinthians, e o Corinthians assim conseguiu arrumar essa vitória. E principalmente somamos 34 pontos, ficamos com a segunda colocação geral aí do Campeonato Brasileiro Feminino. Iremos pegar o Bahia na próxima fase, que já é mata-mata, aliás. Então, pegamos o Bahia, que ficou em 7º colocado. Então, Corinthians e Bahia na próxima fase do mata-mata. Fiquem ligados nas redes sociais da Rádio Coringão. Teremos todas as informações lá. É nóis e vai Corinthians!